Brasileiro. Bom, o Palmeiras, o rival, o adversário, o espanhol, na briga com o Flamengo, tem lesões em série, Arnaldo. E essa parada deixa a zaga no limite. Só tem 2 zagueiros, se machucar algum, tá pior que a do São Paulo, que só tem canhoto. Não sei não, hein? Mas vamos lá. Os 2 que estão inteiros são os 2 titulares, né? No caso do São Paulo, não, né? Mas enfim, que é o Gustavo Gomes e o Murilo. Mas é pouco, de fato. E o Palmeiras, formação do elenco, mais ou menos como no Flamengo do ano passado, faltava um zagueiro e você fica sempre no limite. Enfim, é raro acontecer lesões em séries no Palmeiras, aconteceu. Vejo a preocupação do Flamengo mais a partir da próxima semana, depois do confronto direto, por conta das convocações, sobretudo da seleção brasileira, e veio a preocupação do Palmeiras nesta semana. O Palmeiras tem, na Libertadores, uma situação um pouco mais desconfortável que a do Flamengo, levando em consideração que o Flamengo vai ganhar os pontos de Medellín. Então, o Palmeiras, com poucos jogadores disponíveis, ele não vai poder fazer opções para esse jogo do Cerro Porteño, que é o confronto direto pela liderança da chave no meio da semana. E no sábado tem o Flamengo fora. Ele vai ter o Abel praticamente que repetir a equipe. Já o Flamengo tem uma outra situação, né? O Flamengo tem suspensos retornando, lesionados retornando, e eu acho que aí o Leonardo Jardim, e um jogo que não é de vida ou morte contra os Estudiantes, né? Eu acho que o Leonardo Jardim pode lidar, enfim, né, depois de viajar mundo afora, né, ele vai voltar ao Maracanã, né, ele pode lidar com a semana de uma forma mais estratégica, né, até porque o elenco do Flamengo oferece mais possibilidades. Então a gente está vendo a classificação 7-6, só que na prática é 10-6, né, porque os 3 pontos do Independente Medellín vão ao Flamengo. Ele teria 10 pontos contra 6 do Estudiantes. Então ele dependeria, na verdade, da última vitória em casa para ser o primeiro da chave. Poderia até, na pior das hipóteses, perder dos Estudiantes. Na pior das hipóteses. Então acho que a situação é para ser primeiro colocado da sua chave. É uma situação bem mais confortável, diferentemente dos últimos anos, né? Você vê como as coisas são interessantes, né? O Palmeiras, a essa altura, já estava classificado para a melhor campanha. E o Flamengo estava enrolado em segundo lugar. Dessa vez inverteu. E às vésperas do confronto direto entre os dois no Campeonato Brasileiro, para o Flamengo é um meio de semana mais palatável, digamos assim. O Palmeiras, com esse grupo aí, ó, com o Sporting Cristal com 6, ele não pode dar brecha, né? Ele não pode perder para o Cerro Porteño, senão ele pode até complicar a sua classificação. Muito bem, ó, nossa enquete foi perguntada sobre qual é o setor da seleção mais preocupante. Aí ficou assim, ó. Quem você acha que está ganhando, Arnaldo? Tem que ser a minha opção, é do Rodrigo, senão a gente desiste, a gente não vem semana que vem. Tá meio equilibrado, hein, ó. Atacante 7%. Neymar lá deixou todo mundo confiante. Não dá. Goleiros 29%, defensores 26%. E meio-campistas, 37%. É isso. Não, mas do jeito que está colocada a enquete, faz sentido a resposta do público, né, Tironi? É que a gente está dividindo aqui os laterais. A gente verdade, não tem problema verdade. de zagueiros, né? Tem razão. Tem problema de laterais. Isso, O meio-campista, o isso. setor inteiro, faz sentido a resposta da galera aí. Isso. 1 minuto para a gente falar do Fluminense, que entra em campo hoje também numa situação que é ganhar ou ganhar. Vai bem no Campeonato Brasileiro, muito obrigado, está em terceiro lugar. Mas, ó, tá em último o Rodrigo na Libertadores. Precisa vencer o jogo de hoje contra o Bolívar no Maracanã. Iria para 5 pontos e aí ainda estaria na briga. Mas tem que ganhar esse. Se ganhar por 3 gols, passa o Bolívar. Tem que descontar saldo, filho. Essa é a questão.